Bom dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o segundo grande arco de One Piece, que é Alabasta. Mais especificamente, uma parte de uma saga gigante que seria envolvendo a Harvest Mountain, Little Garden, Ilha de Drum e aí sim o Reino de Alabasta. Mas eu só vou falar sobre Alabasta porque esses outros três arcos são meio inúteis, tá ligado? O arco mais importante seria Little Garden por apresentar os gigantes de Elbaf e Drum por apresentar o Chopper. Só que como o Chopper é um personagem ruim, eu vou ignorar o arco, tá? Mas o Dr. Hilu, que é um cara da hora. Enfim, eu vou falar só sobre Alabasta, principalmente porque eu acho que esse arco ele é um dos mais importantes, sem dúvidas, para One Piece, e o primeiro que é definitivamente muito bom e as pessoas subestimam por algum motivo. Tipo, ele é o primeiro arco que é realmente grande, considerando que East Blue é dividido em mini arcos. Alabasta, contando só o reino de Alabasta, já é muito grande. Tem mais 50 capítulos, eu não lembro direito, ou certo, na verdade, quantos capítulos tem. Mas é muita coisa e no anime fica maior ainda. E esse é o problema. É o primeiro grande arco de One Piece, então as pessoas não estão tão acostumadas a ver só um objetivo central, mesmo que com vários focos ao mesmo tempo. Elas estão acostumadas a ter objetivos simples que dão mini arcos, como foi esse Blue com cada Mugiwara. Só que a Alabasta já é diferente, então é meio realmente estranho a gente se acostumar, mas eu acho que o maior problema em si de Alabasta é o anime. O anime de One Piece ele sempre teve um ritmo questionável, mas Alabasta ele tem um ritmo pior ainda, porque ele não só deixa mais lentos os acontecimentos, como deixa mais chato ainda de se acompanhar as transições. Por exemplo, a parte que os Mugiwara estão atravessando o deserto no anime dura muitos episódios porque eles enchem de filler. Sendo que no mangá dura, sei lá, 3, 4 capítulos, tá ligado? É uma coisa muito significante e que além de ser muito estendida, no anime deixa um ritmo mais lento ainda. A animação parece que fica mais lenta ou algo do tipo. Então, aquelas comédias de quebra de expectativa que o Oda costumava dar no início, elas meio que vão se perdendo. Então eu acho que o anime de Alabasta estraga muito e por isso que as pessoas ficam com uma imagem ruim. Sendo que no mangá ele é ótimo, ele dá para se consumir em um dia fácil. Você lê o Alabasta em poucas horas, porque ele é incrível. Ele é um arco que o Oda estabeleceu vários focos diferentes. Mugiwaras, apresentando o Ace, apresentando a Baroque Works, apresentando os rebeldes, o rei de Alabasta em si, e toda a problemática da Vivi. Então o Oda colocou inúmeros focos nesse arco. Foi a primeira vez que a gente viu isso em um só arco e funcionou muito bem. Ele foi estabelecendo tudo bem certinho. Tudo foi se culminando até um ponto só na história que fez muito sentido. Então acho que Alabasta, além de ser um arco que é naturalmente divertido porque a comédia é boa, os personagens naquele momento também eram bem interessantes. O resto também é muito bom e como tudo se direciona é incrível. O Oda, ele ama o mundo dele. Esse é o fato, ele é a pessoa que mais gosta de escrever e detalhar os lugares que ele cria e os personagens e os animais, toda a mitologia que ele coloca. Isso dá pra ver porque ele utiliza tudo que ele apresenta em Alabasta de exemplo. Até o drama do vovô, que foi o pai do rebelde, eu esqueci o nome dele agora, mas o vovô que o Luffy e os outros encontram que tava sem água na vila porque não chovia faz tempo, mas ainda tinha esperança, ele continuava cavando. Então, isso tudo tem uma importância para a trama central de Alabasta, em alguma maneira. No final, quando o Luffy vence o Crocodile e tudo se acaba, o Oda vai lá e lembra desse personagem secundário. Ele não coloca um personagem secundário só para existir e só para ser conveniente para os personagens principais. Ele cria um personagem secundário e faz com que ele tenha sua própria importância, tenha sua própria história e no final tenha sua conclusão graças às atitudes dos outros personagens principais. Então, tudo se combina e tudo se alinha muito perfeitamente. Então, Alabasta tem várias coisas desse tipo. O único problema de Alabasta, na verdade eu vou falar aqui, que eu tenho dois problemas com Alabasta. Alabasta é o primeiro arco que todos os Mugiwara lutam. Ou seja, tem várias lutas, não é o comum. Em Along Park, por exemplo, a gente teve 4 lutas só porque a Nami não lutou. Mas todos lutaram. A luta do Luffy com o Crocodile é perfeita, é uma das melhores e uma das minhas favoritas de One Piece até hoje. Porque além do Luffy ser o primeiro personagem para que o Luffy perde 2 vezes, é o primeiro que realmente tem sofre muito para ganhar. E é só através da estratégia no fim, nem necessariamente na força. Então acho que essa luta é muito boa até hoje.
Zoro versus Asbun também é muito boa, porque o Zoro corta o aço, que era algo que já tinha sido mencionado desde o final de Little Garden. Então o Oda não jogou isso do nada, era algo que o Zoro já estava pedindo faz muito tempo, e ele faz menções prévias a cortar o aço também. Então sempre teve essa coisa envolvida, além de apresentar o hack, que seria a expressão de todas as coisas naquele momento. Então é muito interessante. Sanji vs Bankai é boa só por envolver o Bankai e o Sanji, que são dois personagens super engraçados. Mas aí a gente tem a luta da Nami com a Mr. Five, se não me engano, a usuária da Flor do Espinho lá. Cara, essa luta é ridícula. É muito ruim, velho. Tudo bem, ela é engraçada porque a Nami tá testando o Climatex, então a gente tem um ar cômico interessante. Mas, tirando isso, a luta é muito ruim, é muito chata. Não tem uma seriedade que dê pra levar essa luta. Caramba, que incrível isso que aconteceu. Não, você só quer que a Nami saia logo dali, porque senão ela vai morrer. É basicamente isso que você quer a luta toda. Porque não tem nenhuma graça. O poder da Mr. Five também é muito ruim, é muito... Não é necessariamente ruim, mas... Ele é muito sem graça, ele é muito vazio comparado com um dos outros agentes da Baroque Works. Até mesmo o Mr. Freak, que seria o Galdino, tem um poder muito mais interessante, que é muito mais bem usado. Então acho que esse é o maior problema de Alabasta. Ele tem tantas lutas, mas uma delas é chata. A única coisa que compensa é que todas as outras são úteis. Todas elas, se um só Mugiwara perdesse, todos estariam perdidos. Porque mesmo que a Nami seja fraca, ela ainda é uma das mais inteligentes do bando. Então todo mundo estaria perdido e não conseguiriam salvar Alabasta junto com a Vivi. E inclusive, a trama política de Alabasta eu acho que é muito interessante. É a primeira vez que o Oda trabalha fortemente nisso. Eu acho que ele fez bem. Não é algo incrível e caramba, super complexo necessariamente, mas é emocionante. A gente acompanha a Vivi, que ela estava sofrendo para se infiltrar na Baroque Works desde a Reverse Mountain. E aí sim a gente vê todo o sofrimento cru dela, o sofrimento de todo o país que ela governaria posteriormente. Então tem tudo isso que já vem sendo construído desde sempre, para aí sim culminar mais ainda num peso para a derrota do Crocodile. Então acho que o Oda ele construiu muito bem o Crocodile, não construindo o personagem. O Crocodile não é um personagem que tem um desenvolvimento individual, ele não tem uma história individual, ele não tem nada disso. Mas tudo que ele faz, todas as pessoas que ele engana e todo o plano dele deixam o personagem muito interessante, e a derrota dele mais ainda, dá um peso mais do que qualquer outra luta que o Luffy lutou e venceu. Entendeu? Por isso que eu acho que o Crocodile é um ótimo vilão, além de que ele apresenta o Despertar pela primeira vez indiretamente. O Oda, ele coloca essas dicas e esses prenúncios, e a gente só vai descobrir, sei lá, 600, 700 capítulos depois. Isso é fantástico. Mas enfim, outra coisa que eu vejo como problema em Alabasta, que acho que é o problema que a maioria vê, é o Pel. O Pel é um personagem que a gente viu sendo apresentado como um dos guardas do reino de Alabasta. Ele é forte. O Pel é forte, ele é um Zoan, ele tem muita resistência. Então ele era pra ser forte. Ele apanha pro Crocodile porque, obviamente, o Crocodile ele não pode ser atingido nesse caso. Então eles não tinham o que fazer porque não tinha um hack de armamento. Mas o Pel, tanto o Pel como o resto da guarda de Alabasta, ele tem um grande problema com eles. Que eles são apresentados como os mais fortes, só que eles só apanham. E além disso, o Pel, além de só apanhar, ele poderia ser compensado. Ele se sacrificou para tirar a bomba que explodiu toda a parte principal de Alabasta, onde estava tendo toda a guerra principal do arco. Isso é muito interessante, eles tiveram um perrengue para conseguir achar essa bomba, e quando acharam, ela ia detonar de qualquer forma, não teria como impedir. Aí o Pel surge e leva ela pro céu e se explode junto com ela. Um suicídio fantástico que salvaria todo mundo. E no fim ele aparece vivo depois. Ele aparece vivo numa história de capa. E é isso, ele não se sacrificou porque ele continuou vivo. Tudo bem, as Zoans são resistentes. Sim, isso foi estabelecido a partir daí desde antes, quando ele cita também que é um... Não é todo mundo que tem uma Zoan e são os tipos mais resistentes. O Oda sempre deixou estabelecido desde que apresentou esse conceito de Akuma no Mi. E os outros com essas Akuma no Mi também seguem essa grande resistência, tanto que a luta mais duradoura junto com a do Katakuri que o Luffy já teve foi com o Rob Lute, que era um Zoan. Então tudo bem, ele poderia resistir. Só que tira todo o peso do personagem, sabe? Teve toda uma construção pra morte dele e no fim ele não morreu. Eu acho que o Oda, ele não necessariamente precisa matar todos os personagens como as pessoas querem. Muita gente reclama que o One Piece não tem tantas mortes fora de flashback. Eu não me incomodo com isso, eu só me incomodo quando o Oda realmente escolhe não matar um personagem.
O Pel era o personagem que estava pronto para morrer. Ele não precisava continuar vivo porque ele não iria voltar a aparecer na história de forma tão relevante, mas o Oda não matou ele. Então esse é um grande problema que eu vejo com o Argo, mesmo que ele não atrapalhe tanto, tá? Eu ainda continuo gostando dele, enfim, mas é um problema que poderia ser resolvido. Mesmo que faça sentido dentro de One Piece, eu acho que o Oda vacilou aí. Eu não sei se foi escolha dele, mas sei lá. Pra mim pareceu até bem forçado. Então, por isso que eu acho que Alabasta também é meio subestimado, porque tem muita coisa tensa acontecendo, muita violência, muita guerra. E no fim tudo acaba bem, sabe? É algo muito positivo no final. Tudo bem que era pra ser desde o início, isso é programado, que ele não é um Battle Shonen. Mas ainda assim é meio estranho, sabe? Tudo sair positivo. Enfim, tirando tudo isso, Alabasta continua sendo um arco muito importante de One Piece por causa dos Poneglyphs. É a primeira vez que a gente vê um Poneglyph e explica o que eles contam em uma língua não decifrável por qualquer humano, histórias e informações sobre a antiguidade. E era esse o objetivo do Crocodile, colocar as mãos em Pluton, que aparentemente o Poneglyph conseguia contar sobre Pluton. A gente não sabe como o Crocodile sabia isso, mas enfim. E no fim, a Romeo acabou mentindo pro Crocodile que só contava a história de Alabasta, mas eu tenho quase certeza que o Poneglyph de Alabasta realmente continha as informações sobre Pluton, porque o Cobra posteriormente disse que ela mentiu. Então, sim, em One Piece desde o arco de Alabasta já explicou um conceito, já estabeleceu algo que seria usado lá no final de One Piece que a gente nem viu ainda. Então, isso é interessante, é um arco muito importante por causa disso. É a primeira hora que a gente enfrenta um Shibukai, que era um personagem que era considerado muito forte. Realmente a gente viu o nível verdadeiro dos personagens da Grand Line que a gente não tinha visto até o momento. Então tem toda uma importância para estabelecer mais nível de poder e essa questão dos Poneglyphs. E a história do Robin também já é muito interessante porque ela vai por aí. A gente já viu, a gente pensava que ela era leal ao Crocodile, mas afinal ela já só estava usando ele para também ler o Poneglyph, só para continuar viva, basicamente. E no final ela acaba entrando pro bando do Luffy porque ela não tinha onde ir. E posteriormente o Water 7 barra Enies Lobby a gente descobre o porquê de tudo isso. Então o Oda já estabeleceu algumas nuances de como seria o passado da Robin logo em Alabasta. Então eu acho que realmente o mais interessante de Alabasta é que além de ser muito importante, o Oda constrói tudo isso de maneira que se interligue nos mínimos detalhes. Então tudo faz sentido no final das contas. Não tem nada tão conveniente, tirando aquela conversa entre o Roba e o Cobra e o rei dos rebeldes. Tirando aquilo, não tem nada muito forçado em Alabasta. Então, por isso que eu acho que é um arco realmente muito interessante que as pessoas acabam subestimando. Porque além de tudo isso, é One Piece. Tem uma comédia muito boa, tem dramas, personagens muito bons sendo construídos, secundários, etc. Então, é muito bom ver que tudo isso, no fim, se culminou num só ponto, que também resultou na emoção que é ver o final de Alabasta. Alabasta tem um final incrível. O final de Alabasta, ele representa perfeitamente o que One Piece se representa em todo arco. Todo arco. A amizade. A amizade em Alabasta é muito mais representada do que o normal. Toda a Vivi ficando para trás, mas assim sendo considerada uma amiga dos Mugiwara até o fim, pelo símbolo que eles marcaram lá no início que o Oda não tinha revelado, para eles não se confundirem. É incrível, a gente vê a despedida deles e a gente sabe que cada um tem seus motivos para continuar e fazer suas escolhas. Então, mesmo que seja muito triste a Vivi ficar para trás, a gente entende os motivos dela e entende porque os outros não negaram. Então isso é perfeito, a gente vê uma despedida de vários amigos excepcional e que, graças a tudo que aconteceu em Alabasta, foi realmente muito emocionante e apegável. Foi humano demais para uma obra de ficção e é por isso que eu acho que o One Piece realmente tem vários ápices e continua bom até o fim. Ele sempre trabalha suas mensagens, sua trama, seus mistérios, mas além de tudo, ele consegue fazer com que a ficção pareça real. E é por isso que Alabasta é um arco 10/10.